Hoje no nosso cenário nós temos o quê? Flores, flores naturais, olha que belezura para vocês. Olá, tudo bem? Eu tô aqui mais uma vez para conversar sobre um livro que eu li, um livro que me levou aí praticamente uns 3 meses de leitura, mas valeu muito a pena. E como é um livro que constantemente aparece numa série de listas, dessas listas que existem por aí, dos 100 livros para ler antes de morrer, livros importantes da literatura contemporânea, enfim, aparece em diversas listas, eu achei interessante trazer essa minha experiência de leitura para cá, para justamente incentivar vocês a entrarem em contato com esse livro, que eu sei que é um livro que poucas vezes é comentado, mas que vale muito, mas muito mesmo a pena a leitura. E eu tô falando desse livro aqui, Os Filhos da Meia-Noite, de Salman... Pera. Não. Pronunciation, o nome do nome da criança aqui. Qual que é? Vamos lá. Pronunciation, vai. Salman Rushdie. Mais uma vez. Salman Rushdie. De novo. Salman Rushdie. Salman Rushdie. Agora de novo. Eu estou aqui falando desse livro aqui, ó, Os Filhos da Meia-Noite, de Salman Rushdie. Um livro que me tomou aí alguns meses de leitura, justamente por ele ser um calhamaço imenso, uma jornada longa, grande, mas olha, durante todo o período de leitura eu fiquei bastante conectada com ele, apenas no finalzinho, já bastante cansada da trajetória, é que eu senti um pouco mais de dificuldade para prosseguir na leitura. Mas ao terminar, ao fechar esse livro, eu senti que eu realmente tinha entrado em contato com uma obra muito importante da literatura contemporânea. Salman Rushdie é conhecido pelo famoso Versos Satânicos, que depois do seu lançamento acabou gerando na vida dele uma imensa revolução. Salman precisou passar muitos anos escondido sob ameaça de morte e teve a sua vida toda transformada por conta da perseguição de fanáticos islâmicos. Mas na verdade, a tensão de Salman com fanáticos e também com o governo indiano começou muito antes, bem na época do lançamento desse livro aqui. Porque aqui ele já faz declarações extremamente ousadas contra a governante da época que ele relata aqui, Indira Gandhi. E pelo que eu entendi, o Salman passou por tremendas dificuldades para conseguir lançar esse livro, mas valeu a pena porque ele recebeu o Booker Prize um ano depois. Você vai, inclusive, algumas vezes encontrar com esse título aí numa referência dos livros que a gente não pode deixar de ler para entender um pouco mais sobre a história recente. E existe um motivo. Esse livro, essa grande saga aqui, é na verdade uma costura gigantesca de diversas histórias e camadas diferentes. Salman entrecruza a história da Índia com a história do seu personagem Salim Sinai. Mais do que isso, vem trazendo para a gente um universo imenso de hábitos, costumes, lugares, coisas que marcam a nossa conexão com essa história. Eu vou tentar resumir um pouquinho aqui a sinopse desse livro, mas eu gosto de adiantar que essa é uma narrativa muito fora do comum, totalmente fragmentada, pouquíssimo linear, e que tenciona mesmo colocar o leitor nesse lugar de desconforto diversas vezes. Desconforto porque quem está contando essa história é o próprio narrador, mas ele não faz isso de uma maneira convencional. Ele já anuncia pra gente logo no primeiro parágrafo que ele está morrendo, que a vida dele está acabando e que ele está perdendo aos poucos o restinho de lucidez que ele ainda tem. Então a gente já fica sabendo que essa história está sendo contada por uma pessoa que está praticamente agonizando. Mas nós vamos percebendo ao longo da história que a coisa não é exatamente assim. E aí que nós vamos percebendo que esse narrador não é nem um pouco de confiança. Salim começa a nos contar a história desde o dia do seu nascimento, que coincide com o dia da independência da Índia. Salim nasce exatamente às 0 horas e 0 minutos do dia da independência da Índia. E assim como todos os bebês que nasceram naquela transição, eles são conhecidos como os filhos da meia-noite. Filhos de uma nova era, de uma nova época, de um novo tempo na Índia. Um tempo que nós sabemos já veio conturbado, cheio de guerras, conflitos. Mas Salim nasce num momento de grande esperança. Só que desde o momento do seu nascimento, acontece um evento que acaba transformando a sua vida.
não só a sua vida, mas a vida de um outro bebê que nasce exatamente no mesmo lugar e no mesmo horário. Nós vamos conhecer as questões de Salim e sua família, sua imensa família. Vamos conhecer também a história dos seus vizinhos, das pessoas próximas, dos parentes distantes. Vamos conhecer mais sobre a política, a sociedade, os hábitos e costumes na Índia. A gente vai poder mergulhar profundamente nessa história, mas sempre sendo jogado para lá e para cá numa narrativa fragmentada. O que eu achei bastante interessante nessa narrativa é que, além de ele trazer esse universo íntimo e profundo do Salim, ele também traz pra gente uma narrativa que é muito aventuresca, uma narrativa que vai jogando o leitor para lá e para cá, perdido ali no meio de tantos acontecimentos e eventos, principalmente dentro de uma mente que não funciona mais tão bem como a de Salim. Outra coisa que me chamou muito a atenção nessa história, nesse relato autobiográfico do Salim, uma outra coisa que me cativou muito nesse livro e que me fez despertar para toda uma possibilidade dentro da literatura indiana foi perceber as raízes do realismo mágico, fantástico. Pois é, a gente muitas vezes fechado, presos dentro de um ou outro estilo literário, mais voltado para uma ou outra região do mundo, nós ficamos sem perceber a magia, a força, a potência de narrativas tão antigas e ao mesmo tempo ricas, valiosas, justamente por serem tão diferentes das nossas. Eu fiquei tão empolgada com a leitura desse livro que eu fui para um outro livro de literatura indiana que eu volto mais para frente para contar para vocês. De fato, me cativou demais perceber essa estrutura do mágico, do fantástico, adentrando a rotina, os costumes, os hábitos dos personagens e, de alguma maneira, invadindo a nossa vida também, junto com a história. Salim também é um narrador que muda muito a maneira, a forma como ele descreve a própria história. Nós vamos acompanhar a sua história desde o dia do seu nascimento até esse momento onde ele quase está deixando a vida. E durante todo esse período, a gente não consegue, muitas vezes, compreender profundamente o que de fato está acontecendo, mas esse é um dos mistérios que essa narrativa traz para a gente. É com o passar dos eventos e dos feitos que a gente vai conseguir perceber a ideia principal desse livro. Lá no final, depois de passar por um pedaço que para mim foi muito complicado, porque é extremamente violento, a gente consegue compreender qual que é a grande dinâmica, o projeto que existe por trás desse livro. Eu vou dizer para vocês que eu achei esse livro muito ousado. E olha que eu sou acostumada com literatura contemporânea, mas esse livro me surpreendeu por conta dessa estrutura narrativa genial. Ele consegue ir emendando peças e trazendo como se fosse um jogo de quebra-cabeça para dentro da narrativa, que vai forçando a gente a precisar se deslocar para lugares um pouco mais desconfortáveis às vezes, para conseguirmos entender e entrar na história do Salim. É um livro que merece ser lido justamente por conta disso. E mais, por conta dessa conexão com a história recente da Índia. Quem gosta, de ler livros que têm esse fundo, essa atmosfera histórica, essa é uma leitura excepcional. Salman consegue ser um autor ousado, irreverente e ao mesmo tempo bastante instigante, vamos dizer assim. A gente não consegue largar o livro, mesmo muitas vezes estando ali no meio sem entender muito bem para onde a história está nos conduzindo. É um livro que vale muito a pena. Me fez, como eu falei, ficar encantada por essa possibilidade de adentrar ainda mais na literatura indiana. E quero em breve ler mais livros do Salman, inclusive versos satânicos que eu tenho aqui em casa já. E é isso. Esse é um livro imenso, vasto. Poderia passar horas aqui falando sobre ele que eu não ia conseguir contar tudo. Mas eu deixo aqui a minha recomendação forte para quem puder, quiser ou tiver interesse de acessar essa obra magnânima do Salman Rushdie. É isso, meus queridos. Fiquem bem. Eu volto em breve para falar mais sobre alguns livros que eu li. Tchau, tchau.